quero, deputado Rogério, também encaminhar o seu requerimento. A discussão, eu acho que ela é muito válida, porque quando a gente fala em democracia, nada melhor do que o confronto das ideias, das opiniões e uma análise muito lúcida, né, do que nós estamos vivendo. O professor Neivaldo um pouco pontuou alguns elementos que eu queria dizer. Primeiro que os 12 anos de governo do PT no Brasil foram 12 anos que mudaram a história e a cara do nosso país. E profundamente. Não foi de forma superficial, foi de maneira profunda. É claro que o momento que nós estamos vivendo é um momento de crise. E aí nisso surge a minha concordância com o Neivaldo. É uma crise do qual nós estamos vendo a situação que a Grécia passa, a própria Europa com o enfraquecimento da sua economia, Estados Unidos esboça o início de uma recuperação nesse momento, e agora a grande potência asiática, uma das maiores economias do mundo, que é a China, a sua bolsa de valores, consequentemente, despencando. E a China já agora começa a pensar medidas econômicas para ser adotada para segurar essa crise. Sem dúvida alguma, efeitos da crise que nós vemos no Brasil são frutos dessa crise mundial. Agora, eu acredito que nós temos hoje o governo mais preparado para o enfrentamento da crise, porque também o fizemos lá em 2008. Em 2008, quando os primeiros efeitos aqui surgiram, né, chegaram até o país, nós tivemos a capacidade de sustentar, através do aquecimento do mercado de consumo interno muito forte, né, atualmente uma redução de taxa de juros, oferta de crédito, enfim, desoneração tributária, e acredito que foi o que nos deu aí um fôlego. Quando você olha para o Brasil, até 2002, do governo do PSDB, que hoje é o partido que mais faz a crítica e o enfrentamento ao nosso modelo, e aí nós podemos comparar, porque quando você já teve duas experiências, eles governaram 8 anos, PT governou 12 anos, você consegue fazer a comparação. Uma comparação que transcende a retórica política, uma comparação que se cerça em números e indicadores, especialmente oficiais. E eu poderia falar aqui de vários, mas vamos falar de alguns rapidamente. Até 2002, nós tínhamos um salário mínimo que significava R$200, que dava para comprar 1,42 cesta básica, e que em 2014 significava o salário de R$224, 2,24 cestas básicas. Não vou muito longe, fazendo aqui a concordância também com o deputado Carlos Pimenta. Concordo, a educação tem que ser a grande saída para um país desenvolvido, progressista, um país cidadão. A educação tem que ser o caminho. E o que nós fizemos com a educação comparado ao governo do PSDB? Não vou nem falar da situação dos professores em Minas Gerais, viu, Neivaldo? Vou falar do Brasil, vamos discutir um pouquinho o Brasil. Criamos o ProUni, que atendeu 1,2 milhões de estudantes, com bolsas nas faculdades particulares, aquelas que tinham dívida com o governo. Criamos o Pronatec, que qualificou mais de 6 milhões de estudantes e pessoas para o mercado de trabalho. Fortalecimento e ampliação do FIES, que atingiu 1,3 milhões de estudantes. A criação do programa Proinfância, Rogério, que hoje tem, em nosso país, 6.427 creches para atender os alunos de 0 a 5 anos, 0 a 6 anos, que é 5,12 meses. Criamos o programa Ciência Sem Fronteiras, e vocês, alguns alunos, né, se Deus quiser, o programa vai se manter. Quando estiverem na faculdade, terão a oportunidade de participar do Ciência Sem Fronteira, que hoje atende 100 mil estudantes brasileiros que vão para fora buscar experiências, né, educação, conhecimento do que o mundo tem feito lá fora. Sabe quantas universidades federais foram feitas no governo do PSDB, Fernando Henrique Cardoso, Neivaldo? Nenhuma. Sabe quantas foram feitas no governo Lula e Dilma? 18 universidades novas. Sabe quantas escolas técnicas federais foram feitas no governo Fernando Henrique Cardoso, Neivaldo? Nenhuma. E foram feitas no governo Lula e Dilma 214 novas escolas técnicas federais. Para vocês terem uma ideia, do ano 1500, todo mundo sabe, né? O ano 1500, o Brasil foi descoberto, não é isso? Eu estou errado. Até 1994, foram feitas 140 escolas
federais, escolas técnicas. Nenhuma no governo do PSDB, e de 1.500 até 1994 foram feitos 140. No governo Lula e Dilma foi feito quase que o dobro de escolas que foi feito em toda a história do Brasil desde o seu descobrimento. Então eu concordo, acho que o caminho é educação. E está muito claro que quem tem um compromisso robusto com a educação no nosso Brasil é o governo do Partido dos Trabalhadores. Nós temos que fazer essa discussão, essa comparação. É claro que nós queremos um Brasil melhor. Não dá para a gente ficar também, e aí eu também consigo fazer a meia-culpa e uma reflexão crítica, não dá para a gente viver somente dos contos e dos cantos dos nossos êxitos até agora. E o bom não tem que ser inimigo do ótimo. Nós temos que apontar para o futuro e podemos aprofundar as mudanças. Mas quando a história nos conta que não são aqueles que hoje querem voltar ao governo, e sim aqueles que hoje estão governando, que conseguiram fazer o Brasil avançar na economia, na distribuição de renda, na inclusão social, eu não tenho dúvida. Mas o que me preocupa quando o Rogério fala aqui da ameaça de um golpe, talvez, Rogério, seja da democracia as pessoas irem para a rua manifestar, mas pedir o impedimento do governo sem um fato concreto, isso é golpe. E minha preocupação, ela vai além do que se propõe fazer as pessoas que querem ir para a rua. A minha preocupação se dá no âmbito das instituições do nosso país. A Polícia Federal, lamentavelmente, tem setores que se comportam como partido político. Nós temos setores do Poder Judiciário que se comportam como partido político. Por que o mensalão, o chamado mensalão do PT, foi julgado com toda aquela velocidade? E até hoje, o ex-governador, ex-senador Eduardo Azeredo, não teve o seu processo julgado, que já comemorou mais de um ano, já aqui em primeira instância, em Minas Gerais, e há pouco tempo teve juiz designado, e ele vai prescrever, não vai ter julgamento. Por que que quando o Youssef denuncia membros do Partido dos Trabalhadores ou do PMDB por ter recebido dinheiro, ele também faz a mesma denúncia contra o ex-governador e senador Aécio Neves, que recebeu dinheiro de Furnas e não é feita investigação, não é investigado? Por que é criminoso o dinheiro que o João Vacari Neto recebeu e declarou na Justiça Eleitoral para as campanhas do PT? Isso é dinheiro da corrupção e não se fala do mesmo dinheiro que o mesmo delator diz que o ex-presidente do PSDB, senador Sérgio Guerra, recebeu em dinheiro em espécie e das mesmas empreiteiras. E ninguém acha curioso que as mesmas empreiteiras que doaram para a campanha do PT, doaram mais para a campanha do PSDB, e esse dinheiro é Criança Esperança. Mas o dinheiro que foi doado para o Partido dos Trabalhadores é dinheiro de crime. São essas as perguntas que a sociedade tem que fazer. Olha, gente, aqui não estou fazendo defesa que é possível que membros do nosso partido possam ter cometido atos ilícitos, possam ter cometido erros. E o que nós queremos é apuração, que sejam julgados e que seja dada ampla direito de defesa e, uma vez comprovada a irregularidade, que pague nos termos da lei. Mas não pode ser só contra o PT. Se queremos passar o Brasil a limpo, que seja com todos os partidos, todos aqueles que cometeram esses atos. Por isso, a audiência que Vossa Excelência propõe será uma audiência fundamental para a gente poder fazer essa discussão e torná-la pública para o conjunto da sociedade.